Rádio Documentário Esporte em Guarapuava, histórias e causos. Quem acompanha o atual cenário esportivo em Guarapuava nem imagina o quão rico e curioso é o seu passado. Atletas de renome e reconhecidos nacionalmente já tiveram alguma passagem por essas terras. Nas décadas de 50 e 60, o basquete amador na cidade era uma modalidade forte, com mais times do que se pode contar nos dedos de uma mão. Entre eles, o Blue Star, que em 1960 desafiou a seleção pontagrossense para um amistoso. Pode parecer um jogo simples, mas o que tornou esse duelo tão marcante foi a presença de nomes ilustres do lado de Ponta Grossa. Você sabia que alguns jogadores do time pontagrossense formavam a base da equipe campeã mundial de 59 pela seleção brasileira de basquete? Então, Algodão, Maíra e Almir, atletas que ficaram marcados na história do esporte, já passaram por Guarapuava. A partida estava marcada, e o baile para apresentação e homenagem aos atletas também. O que os jogadores não contavam é que ao invés de suor e basquetebol, aquele dia fosse marcado por chuva e gasolina. Um dos personagens presentes, Arion Kister, ex-jogador do Blue Stars, nos conta como ocorreu o fato. E lá pelas 7 horas da noite caiu um toró de água aqui em Guarapuava. O pessoal já no hotel, né, pra vir pro jogo. Era uma quadra no Clube Guaíra, do lado do Clube Guaíra, de chão batido, né? E lá pelas 7h30 caiu água, né? Tudo programado, as mesas do baile, tudo vendido, né? Queriam presenciar os atletas, né? O presidente do Blue Stars, Valdomiro Yanuki, em um ato de desespero, teve uma ideia nada convencional para secar a quadra. Aí ele, num ato de desespero, foi nos postos de gasolina, comprou por conta dele vários galões de gasolina, pegou a piazada para ajudar e jogava um pouco, metia o fogo, jogava outro pouco, metia o fogo, e assim sucessivamente, até que secou a cancha. Secou a cancha, todo mundo preparado para o jogo, quando na hora do jogo caiu água novamente. Aí não teve como, né? Nesse momento, a torcida já havia se cansado, permanecendo apenas poucas pessoas na cancha. O ex-radialista Rodolfo Chagas presenciou o fato e nos conta a reação da plateia. Esse chegou um pessoal que não estava, digamos, ali no miolo da torcida. Eles chegaram, viram aquele movimento todo e já foram se munir de material e jogaram, né? E jogaram, e daí o pessoal que estava para assistir mesmo o jogo foram saindo fora. E daí o pessoal da baderna ficou. E sem alternativas, a saída foi cancelar o jogo e adiantar as homenagens. Aí o que aconteceu? Os atletas foram apresentados no baile. Aí o presidente do Blue Star chamou no palco lá do Clube Guaíra e apresentou. Aí esse aqui é o Algodão, titular de seleção, Maíra e Almir, tinha um outro que eu não me lembro, só que era reserva. Então a historinha é essa. Pitacos do Pato. Esse é do futsal. O Batatinha é um goleiro que participou várias vezes para o time do Deportivo. Só que sempre naquela simplicidade. Machucou o joelho, ele tentava recuperação com o João Curador, que é o João massagista, né? Mas não deu certo. Então mandaram para um especialista. E lá vai o Batatinha, um especialista lá. Chegou lá no médico, o médico atendeu, né? Examinou o joelho, tudo. E mandou ele esperar um pouquinho para fazer a avaliação do final, tudo, né? Chegou lá, infelizmente você não vai poder jogar. Pelo laudo, não tem condição de jogar. Daí o Batatinha, na humildade, assim, puxa, não vou poder jogar, mas daí, né, chegou lá pro Liberato,
Nem conheço, nem vi o cara chegou que não tem, falou lá que não tem condição de jogo. Calculo, nem conheço tal Delaudo. O Blue Star contava ainda com um time de vôlei, e nele havia uma figura que viria a se tornar lendária, mas não por algo que ele fez, e sim por algo que deixou de fazer. Lewis, conhecido como Levis. Além de jogar pelo Blue Star, Levis também atuava na posição de goleiro no Grêmio Esportivo do Oeste. Para quem não conhece, o Grêmio Esportivo do Oeste foi um importante time de Guarapuava, que se destacou no futebol paranaense nas décadas de 60 e 70. Atuou entre os profissionais, disputando o Campeonato Paranaense, além de conquistar alguns títulos pelo amador. No futebol, Levis alçou voos maiores quando assinou sua transferência para um grande clube carioca. Em algumas oportunidades, Rodolfo Chagas enfrentou o ex-goleiro e atesta a sua qualidade. Era um bom goleiro sim. Era um excelente goleiro até. Os padrões de Guarapuava, ele estava acima dos padrões de Guarapuava. Tanto é que foi embora logo, né? Aí foi embora, foi pro Vasco e lá não ficou mais por questões disciplinares do que futebol. E foi lá que ele perdeu a oportunidade de fazer parte de um episódio marcante no futebol mundial, como conta Arion Kister. E daí ele saiu do Grêmio e foi pro Vasco da Gama. E era para ter sido o Leves, o goleiro que tomaria o milésimo gol do Pelé. Só que 3 dias antes do jogo ele brigou com o técnico e o Andrada, e daí foi Andrada. Foi escalado para tomar, que é histórico, né? Daí ele não tomou, né? E coitado, morou na miséria em Curitiba, né? Trilhando o caminho contrário, Álvaro Matos, zagueiro e grande promessa do Clube de Regatas Vasco da Gama, foi contratado em 1969, junto com mais 4 companheiros, para atuar no Grêmio Esportivo do Oeste, que naquele ano flertava com o rebaixamento no Campeonato Paranaense. Ao término do certame mantido na elite, o Grêmio Oeste acertou a realização de 2 amistosos contra o time de Cascavel. Partidas que contaram com uma presença mais que especial. Nada mais, nada menos que Mané Garrincha. Álvaro já conhecia Garrincha de longa data, quando o famoso jogador passou 4 meses no Vasco para a recuperação. Porém, nem ele poderia prever a dor de cabeça que a vinda de Garrincha para Guarapuava proporcionaria. Ele chegou aqui e à noite, o Garrincha sempre foi assim, né? À noite ele saía, festa, bebida. Daí ele se sentiu assim à vontade com a gente e tal, mas o pessoal veio atrás, terminou levando ele na época para fora à noite, noitada, né? Ele foi, no outro dia emendaram e no outro dia já pegaram ele cedo e foram para o Jordão. Daí ele desceu lá para o Jordão e ficou bebendo. Garrincha atuou pelo lado de Guarapuava no jogo. E como não estava nas melhores condições por conta da noitada, a torcida não perdoou. Aí ele veio para o jogo e ele não estava bem. E no fim nós tivemos até que dar um banho nele para poder colocar dentro de campo. E o Garrincha jogou, e logicamente que jogou mal aqui, foi vaiado inclusive. Ele quase não se aguentava dentro de campo. Estava marcada ainda uma segunda partida, na qual o craque defenderia as cores do Cascavel. Após a farra em Guarapuava, ele tomou o devido cuidado e deu dor de cabeça aos defensores do Grêmio Esportivo do Oeste. Em compensação, na outra semana, nós fomos jogar em Cascavel e ele jogou por Cascavel contra nós. E lá ele se comportou direitinho, ficou no hotel, acho que ele sentiu assim o quanto que foi nocivo toda a saída dele, à noite, noitada. E no outro dia, no outro domingo, ele jogou contra nós e deu um trabalhão tremendo com um jogador espetacular, né?
Pitacos do Pato. Tem outro do Guarapuava também, o atleta Balinha. Era destaque de peladão, destaque de segunda divisão. E épocas áureas, como eu falei, do futebol amador. Você jogar num Grêmio Oeste, jogar no Guarapuava era coisa como se tivesse indo pro Flamengo, pro Santos. O cara ficava feliz demais. O jogo era às 3h30, meio-dia e meia, já estava o Balinha lá na frente do campo do Guarapuava, o extinto Lobo Solitário, sentadinho esperando, até chegar o horário de a turma se agrupar para fazer a apresentação, né? O Balinha humilde, bem quietinho num cantinho. Chegou a hora de distribuição do material para o jogo, né? O seu Romão, que era o roupeiro da equipe, chegou pro Balinha. Balinha, vai uma caneneira aí? E o Balinha, naquele ansioso, não sabia que era caneneira. Não, comi bastante maionese hoje. Sete anos depois, Garrincha esteve novamente em nosso município, dessa vez atuando pelo Milionários, um time composto em sua maioria por jogadores famosos, mas que já haviam passado no seu auge. Dessa vez, a partida foi contra o time amador do Batel. Apesar de contar com craques de nível mundial, o Milionários sofreu literalmente no jogo e Garrincha teve marcação cerrada. Quem conta a história são os ex-jogadores Dirceu Pato e Carlinhos. Garrincha, mesmo uma idade mais avançada que aquela década de 70, 6 anos a mais, a Garrincha tinha uma batida de bola, coisa mais linda do mundo. Daí entrou, no primeiro tempo, marcou o Zinho, marcou o Garrincha, tudo. Respeitou o Garrincha, tudo. Daí entrou Caçapava no segundo tempo. O jogador viril, já o nome já diz. Caçapava entrou, não estava nem aí. Cada machadada era os caras, pelo amor de Deus, é só amistoso, matar o homem. E esse rapaz, no intervalo, né, a torcida começou a pegar no pé dele. Pumba, deixa o homem pelo menos dominar a bola. Mas ele não deixava. Aí chegou o Joel Santos, se não me engano, que a Rádio Cultura e tal, era nova. O Joel Santos estava na porta do campo, chegou e perguntou para ele: por que você não dá uma chance pro Garrincha aí e tal? Aí ele respondeu no ar: não, o cara vem querer fazer o nome nas minhas costas em cima de mim. Eu falei: não, cara, não vou dar chance, não. Apesar de todo o esforço e nome que o time carregava, eles não conseguiram superar o amador do Batel, e a partida terminou empatada em 2-2. Outro jogador que integrou o time do Milionários foi Djalma Santos. Ele protagonizou uma história curiosa em nossa cidade. Tem uma história no profissional dele, quando ele jogava para o Atlético Paranaense. Veio jogar contra o Grêmio Oeste aqui, mas uma frase dele, numa Gazeta do Povo, criou um ambiente hostil a ele aqui em Guarapuava. É sobre doping do futebol paranaense, e ele falou alguma coisa do Grêmio. Então chegou em Guarapuava, Djalma Santos, jogando pelo Atlético Paranaense, e década de 70, Guarapuava não gostaram da declaração, já começaram a pôr placas assim, Djalma Santos macaco, cada macaco no seu galho, e a torcida toda gritando. E o Djalma Santos já estava com seus 40 anos, mas jogava o fino da bola, né? Saiu a bola para a lateral, um torcedor estava na furia e tudo, quase comendo alambradas: seu macaco, seu macaco, seu macaco. Djalma Santos pegou a bola, olhou para o torcedor e falou assim: eu ou ponta esquerda? O ponto esquerda do Grêmio, o Gijo, era 2 vezes mais escuro que o Djalma Santos, né? Então foi um tapa de luva. O torcedor saiu do alambrado e subiu dentro da plateia, né? Continuando com a passagem de famosos pelo futebol guarapuavano, outro ídolo que passou por aqui foi Ademir da Guia, convidado para atuar em partida amistosa pelo Guarapuava Esporte Clube contra o Nacional do Paraguai, em 1979. O jogo acabou marcando também a despedida de Afonso da Silva, que fora dispensado pelo Guarapuava devido à má atuação na última partida contra a União Bandeirante em Bandeirantes.
O jogo contra a União Bandeirantes seria o último de Afonso. Isso se um repórter da Rádio Atalaia não tivesse lembrado que, 4 anos antes, a revista pautou sua matéria de capa com os 2 jogadores. A edição em questão foi a número 300 da revista Placar e utilizou os 2 jogadores como exemplos distintos de carreiras no futebol. Afonso, jogador mediano e com longa carreira, e que chegava ao fim sem títulos, sem brilho e sem dinheiro. E Ademir, jogador realizado e que atuou a carreira inteira por um time grande. E o que era uma coincidência se transformou em homenagem a Afonso, que viu Ademir da Guia jogar por 14 minutos ao seu lado e ao final da partida levou a camisa do Divino para casa. O Ademir da Guia esteve em Guarapuava, eu estava no banco dessa partida, jogou 14 minutos, pegou na bola umas 2, 3 vezes, trocou de roupa e foi embora. Foi só antes do jogo fazer um dar a camisa pro outro, mas o Ademir da Guia na época, parado de jogar fazia 1 ano, tinha parado e foi um dos grandes jogadores que tiveram na nossa cidade, né? Assim como Ademir da Guia foi famoso na década de 70, Neymar, atacante do Santos, é na atualidade. O que poucos sabem é que seu pai, também Neymar, defendeu a Associação Atlética Batel em 1997. Porém, na sua época como atleta, Neymar pai não possuía a mesma habilidade de seu filho. Atacante, de habilidade mediana e de pouco protagonismo, ele figurou o time rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Paranaense daquele ano. O radialista Tonico de Oliveira cobria os jogos do Batel na época e acompanhou as atuações de Neymar. Agora, ele nos relata um perfil técnico do atleta. O que eu lembro assim do Neymar é que ele não era tão habilidoso quanto o Neymar Júnior, né? Ele é um jogador mais centroavantão, encravado lá na frente, cabeceava bem, distribuía bem a bola e tal, mas ele não tinha tanta aquela agilidade quanto o filho, né? Mesmo com um futebol não tão marcante, ele deixou boas impressões pessoais. Sandro Laroca, companheiro do atleta no time de 97, conta um pouco dessa amizade e revela seu apelido. Ele é uma pessoa bacana, a gente tirava sarro dele e tudo. Tinha o apelido de... Os meus molecados apelidavam de Beraca Novela ainda, que na Rede Globo tinha um cadeirudo, que ele tinha sofrido um acidente em Mogi das Cruzes e ele ficou com um defeito na bacia. E daí quando todo mundo no vestiário, a gente se vê, todo mundo tá como vê o mundo, né? Então ele tinha uma saliência na lombar aqui, né? A gente tava lá, o cadeirudo. Não, na intimidade nós chamava o Neymar pai de cadeirudo, né? Por causa das costas dele, mas não. E a amizade não se limitava aos vestiários. Em um confronto entre Batel e Ponta Grossa, Laroca, mesmo fora da partida, entrou em campo para salvar o amigo. Teve um jogo contra o Ponta Grossa na Série A, eu estava suspenso, tinha um jogador no meio campo do Ponta Grossa, se chamava Viola, um rapaz bem forte, queria agredir o Neymar e eu estava suspenso, fui invadir o campo e salvei o Neymar numa situação meio embaraçosa até. E a habilidade do filho pequeno já chamava atenção e era assunto entre os atletas do Batel. Na verdade, até eu fazia uma brincadeira com ele. Ele falava que o menininho dele tinha 5 anos e era liso de bola, falava que já atrapalhava, ele deixava os menininhos, os molequinhos da idade dele, já, como posso dizer assim, era acima da média. E eu ainda brincava, como que é o nome dele? É Neymar Júnior. Eu falava, mas com esse nome não dá, nós temos que dar um apelido para esse menino. Mesmo querido pelos companheiros de time, Neymar não causou grandes impressões com a torcida, tendo uma passagem rápida e sem muito brilho pelo time do Batel. Não, a passagem dele foi muito rápida, assim, não teve muito essa questão assim, de torcida cobrar ou elogiar, né? Ele foi uma passagem meteórica para o Guarapuava, né? Atualmente, Sérgio Laroca é funcionário público e estudante de Direito. Já Neymar da Silva Santos gerencia a carreira do filho.
Essa foi a primeira parte do rádio documentário Esporte em Guarapuava, Histórias e Causos.